Boa noite a todos, meu nome é Daniel e eu vou iniciar esse novo canal aqui fazendo um vídeo a respeito de São Tomás de Aquino, mais especificamente o amor de Deus em São Tomás de Aquino, de acordo com a Suma Teológica. Bom, primeiro de tudo a gente tem que entender qual seria a noção de amor sobre a qual São Tomás de Aquino está tratando. Não é uma noção de amor romântico ou algo do gênero, como a gente costuma pensar hoje em dia, né? Por exemplo, tal homem ama uma mulher no sentido de que ele quer casar com ela romanticamente. Enfim, não é esse sentido. O sentido que São Tomás trata é o sentido de desejar o bem a outro. Então, você ama uma pessoa, no sentido geral, na medida em que você deseja o bem para ela. A gente pode pensar que alguém ama verdadeiramente seus pais enquanto deseja o bem para eles, e não simplesmente enquanto gosta da companhia deles ou de alguma coisa que seus pais lhe trazem. E aí entra já algumas coisas interessantes a respeito dessa definição, o amor enquanto desejar o bem a outro. Porque não é aquele amor que faz tudo o que a pessoa pede, ou então aquele amor que cede tudo, mesmo que em última instância um mal aconteça para o objeto amado, que seria um amor menos elevado. Algo que se manifesta mesmo no que a gente entende como amor romântico. Às vezes, as pessoas deixam passar erros em nome desse amor que no fim das contas não vão trazer bens para a pessoa amada, pelo contrário, vão afastá-la dos bens devidos. E aí a gente pode pegar como um exemplo o amor de uma mãe pelo seu filho. Se uma mãe ama de fato o seu filho, ela não vai deixar que seu filho se afunde em drogas, que seu filho se afunde em vícios, mas ela vai lutar contra isso. Justamente porque ela o ama, justamente porque ela quer o bem para o seu filho. E quando o seu filho realiza tais coisas, quando o seu filho se enfia nos mais variados vícios, ele está sendo privado desse bem que é desejado para ele pela mãe. Então, mesmo que a mãe ame o filho, muitas vezes ela vai contrariar a vontade do filho. Justamente porque ela sabe que aquela vontade, naquele momento, não vai levá-lo a um bom caminho, não vai levá-lo ao bem que ela deseja. Então, o conceito de amor tratado aqui é um conceito bem mais profundo e acredito que bem mais verdadeiro. Então, vamos lá. Sempre na Suma Teológica e em outros escritos, o Tomás de Aquino divide as questões em artigos. Então, você tem lá um tema principal, nesse caso o amor de Deus, e dentro desse tema há diversos artigos, há vários artigos distintos. Então, ele começa questionando se existe ou não amor em Deus, o que é uma coisa bem comum também. Ele sempre coloca a questão de se aquilo é, para depois entender o que é. Porque antes da gente saber o que é ou como aquilo se relaciona com uma outra coisa, a gente tem que saber se aquilo realmente existe de fato, se realmente existe o amor de Deus. Assim como ele vai fazer em outros vários procedimentos aqui, em outras várias questões da Suma. Por exemplo, antes dele entrar nas questões relativas a Deus, inclusive essa aqui, do amor, antes ele questiona se há ou não Deus. Então, a estrutura da Suma vai seguindo uma ordem de tal maneira que o que foi assentado antes serve como fundamento para o que vai ser dito depois. Então, uma vez que já foi provado que há Deus, agora a gente vai investigar o amor de Deus, e assim vai. De maneira, a grosso modo, a estrutura da Suma. Então, a questão que ele coloca aqui é que, sim, há amor em Deus. Por quê? Porque o amor, ele não é um desejo do bem delimitado. Ele não é um desejo do bem particular. Você tem o desejo, que é
a busca pelo bem ainda não obtido e também a esperança. Aí, por outro lado, você vai ter a alegria e o prazer que se dão quando o bem está presente. Então, aqui você tem duas maneiras particulares de bem: o bem ausente, o qual é desejado pelo aquele que ama ou por aquele que busca esse bem, e o bem presente, que causa regozijo, que causa alegria naquele que o possui. Agora, em se tratando do amor, ele não diz respeito especificamente a nenhuma dessas espécies de bem. Ele diz respeito ao bem em geral. Então, o amor versa sobre o próprio bem. Portanto, o amor é anterior à alegria, à esperança, ao desejo, ao prazer. Ele é anterior a todas essas coisas. Porque antes de você buscar qualquer tipo particular de bem, seja presente ou ausente, você busca o próprio bem. É aí que Tomás de Aquino vai dizer que aquilo que é mais geral é naturalmente anterior àquilo que é mais particular. Aí ele usa como analogia o próprio intelecto. Antes do nosso intelecto conhecer essa ou aquela verdade, antes dele conhecer, por exemplo, a verdade de que Sócrates está sentado, ele tem uma tendência à verdade em geral. Ele tende a conhecer a verdade. E do mesmo modo como o intelecto tende antes a conhecer a verdade em geral, a vontade, o desejo, o apetite tende antes ao bem do que aos bens particulares. Portanto, Tomás de Aquino conclui, através desse raciocínio, que o amor é o primeiro objeto de qualquer faculdade apetitiva, porque qualquer faculdade apetitiva, antes de tender ao bem particular, como eu havia dito, tende ao bem universalmente considerado. E aí, bom, como ele já havia anteriormente, naquela estrutura da Suma, provado que Deus possui uma faculdade apetitiva, porque caso contrário decorreriam inúmeros absurdos, como por exemplo Deus ser menos perfeito do que o próprio homem que possui essa faculdade. E como é fato que Deus age mediante essa faculdade, é fato também que ele ama, é fato que há amor em Deus. E estabelecido isso, a questão que vem agora é se Deus ama todas as coisas. E para responder isso, Tomás de Aquino faz uma consideração, uma distinção entre a faculdade apetitiva de Deus e a faculdade apetitiva do homem, ou entre o desejo, por assim dizer, de Deus e o desejo do homem. Enquanto para o homem nós desejamos o bem que já está dado e, portanto, o bem que é pressuposto ao nosso desejo, antes conhecemos, temos contato com o bem que está dado no mundo e depois o amamos, para Deus é o inverso, porque sabemos que Deus é a fonte de todas as coisas. Então Deus não poderia amar uma coisa tal como nós, amando o que está dado, porque caso contrário essa coisa dada não teria provindo do próprio Deus. Então, em se tratando do amor divino, o próprio amor de Deus é a causa do bem amado. Então, imagina um homem que ama um bem qualquer. No caso de Deus, diferente do homem, mediante esse amor, esse bem qualquer é gerado. E como todas as coisas são geradas pela vontade divina como causa universal, é evidente que Deus quis todo o bem que foi gerado, que Deus quis que todo aquele bem se desse, porque caso contrário, se ele não tivesse querido um bem, esse bem não teria se atualizado. E como querer o bem a algo é amá-lo, é evidente que Deus ama todas as coisas. Aí agora Tomás de Aquino começa a entrar em umas outras questões um tanto curiosas, que seria a questão da dessemelhança, né? A dessemelhança entre o amor divino. Se Deus ama mais ou menos as coisas ou ama todas elas de maneira igual. E para isso, novamente, a resposta já é dada antes. Ou melhor dizendo, as condições para essa resposta já são dadas antes. Porque como Deus, querendo ou amando algo, causa esse algo, causa o bem amado,
À medida em que o bem for maior, é evidente que houve um desejo de que esse bem fosse maior. Portanto, ele quis um bem superior àquela coisa. E se ele quis um bem superior por parte do objeto amado, embora o ato da vontade divina seja simples, houve um amor maior. Porque caso contrário, Deus teria querido um bem igual a todas as coisas. Não haveria diversidades. Não haveria, por exemplo, o homem, o cachorro, a planta, a pedra. É evidente que há uma gradação aqui de bondade. A pedra é inferior à planta. A planta, por sua vez, é inferior ao cachorro, o qual, por sua vez, é inferior ao homem. Há uma gradação aqui de bondade. E ora, se há uma gradação de bondade, é evidente que Deus quis que a bondade se desse de maneira diversa entre as coisas. Logo, Deus ama de maneira diversa as coisas por parte do objeto querido. E assim Tomás de Aquino resolve mais uma questão. E aí, para fechar essa temática do amor de Deus, Tomás de Aquino vai se questionar se Deus ama mais os melhores. Por exemplo, se Deus ama mais o justo do que o pecador. E a resposta para isso também é positiva. E aí Tomás de Aquino traz um outro princípio agora, que é o princípio de que alguém ama o outro à medida em que é semelhante a ele próprio, ou à medida em que se aproxima dele próprio. E ora, uma vez que o justo se aproxima da bondade e se aproxima de Deus mais do que o injusto, é evidente que Deus ama mais o justo do que o injusto. Embora segundo a natureza os ame igualmente, por tê-los dotado de um bem igual quanto à natureza, saber o bem da própria natureza humana. Então, uma vez que aqueles que alcançam a santidade, ou então estão almejando, buscando a santidade, em comparação com aqueles que são pecadores resistentes, impenitentes, esse primeiro grupo está muito mais perto de Deus do que o segundo. Então, esse primeiro grupo possui o bem de maneira muito mais plena que o segundo. E como Deus ama o bem, que é a própria presença de Deus nas coisas, ele ama muito mais esse primeiro grupo. Ou ama à medida em que ele é um detentor superior do bem. Não superior no sentido de natureza, mas superior nesse sentido, de estar buscando a Deus, não estar rejeitando-o. Agora, à medida em que as pessoas impenitentes, as pessoas más, se afastam de Deus, nessa mesma medida, elas não são seres novos. O pecador como tal não é um novo ser, não é uma nova natureza, mas é a mesma natureza humana querida por Deus, privada dos bens que Deus quis que ela tivesse. Portanto, também é uma presença menor de Deus nessas pessoas, que à medida que uma pessoa tem o bem, ela tem a presença de Deus nela própria. Então, nesse sentido, é mais amada por Deus. Agora, essas outras pessoas rejeitam o bem de Deus, e no lugar desse bem, simplesmente se dá-se o não ser, dá-se a privação. Aqui entrando também o ponto do mal como privação de ser, o ser pecador não é uma coisa acrescentada à natureza. Pelo contrário, é uma coisa retirada dessa natureza. O pecador é alguém privado do bem que Deus quis que ele tivesse. Portanto, privada de uma presença superior de Deus e também de um amor superior de Deus. Bom, esse é um pequeno resumo da questão do amor de Deus para São Tomás de Aquino. Se gostaram, comentem alguma coisa, curtam. Algum acréscimo que tiverem podem comentar. E basicamente é isso. Até mais.